O 7655, a gente fala aqui sobre uma indicação à Secretaria de Saúde do Recife para a adoção de medidas para melhorar a infraestrutura e ampliar o atendimento, adequar também o espaço de espera no posto de saúde Alcides Codeceira, que fica na Praça Visconde de Sabandeira, no bairro Alto Zé Bonifácio. Eu destaquei esse aqui porque os moradores estão relatando que essa unidade atende 40 pessoas por turno, em média, mas os pacientes aguardam do lado de fora. Há apenas 2 médicos, e aí gera um acúmulo de pacientes, além da parte de pacientes também. O 7656, que é outro individual, a gente solicita a execução de obras de requalificação estrutural e intervenções de saneamento no Mercado do Cordeiro, que fica na Avenida General São Martim, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Todo mundo conhece o Mercado do Cordeiro. Faz 15 anos que o Mercado do Cordeiro enfrenta problemas estruturais sérios, sanitários também, eu tenho que acrescentar. Tem esgoto estourado, tem sujeira por tudo que é canto, mau cheiro, e tem falhas no teto. E aí é o seguinte, é o que eu falei agora há pouco, tem coisas mais sérias para se gastar dinheiro do que tampa de bueiro. Então, fazemos aqui uma indicação ao prefeito do Recife, para que ele olhe para o Mercado do Cordeiro, que é um mercado muito movimentado, em frente a um hospital, que tem, inclusive, uma fava maravilhosa lá, a gente come de vez em quando, mas que não está dando condição dos comerciantes trabalharem direito e nem das pessoas que frequentam o mercado poderem usufruir do mercado da maneira correta. Eu vou para o bloco agora que envolve os 7902 e 7903. Só vou passar um tempinho aqui para poder correr aqui a nossa ficha. Vamos lá. O 7902, deixa eu ver se eu cheguei nele aqui. Pronto, 7902, a gente faz uma solicitação para realizar uma audiência pública para discutir a situação do Saúde Recife, que é o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos municipais e os seus dependentes. O Saúde Recife é administrado pela Prefeitura, na verdade, pela Autarquia Municipal de Previdência à Saúde dos Servidores. Tá? E por que a gente faz esse pedido de audiência pública? São dezenas ou centenas de reclamações com relação a isso. A gente tem no gabinete dezenas, tá? São dificuldades em consultas, em exames, em cirurgias, ausência de informação clara. Agora, é debitado do salário dos servidores. É o básico, né, que a gente está falando aqui. É descontar do servidor sem oferecer o serviço nem a condição de ser atendido. E aí eu junto a isso também um pedido de audiência pública que eu peço aos vereadores e vereadoras que votem a favor desses requerimentos, porque a outra audiência pública seria para discutir a saúde do Recife. No geral, a gente quer discutir a saúde no Recife. E aí falar sobre todos os postos de saúde, sobre as policlínicas, para entender do povo qual é a principal demanda deles. E aí é preciso entender que aquele posto de saúde, por menor que seja, se ele for bem cuidado, ele pode ajudar a não lotar uma policlínica e, por consequência, não lotar um hospital. Então, são 2 pedidos de audiência pública que são importantes para que a gente ajude as pessoas do Recife. Eu passo para o próximo bloco já, presidente, como eu prometi ao senhor, não, parece muito, mas não é não. Eu vou para um próximo bloco agora, que é o bloco que eu discuto os requerimentos 7891, perdão, eu vou para o individual, 7737. O 7737, ele fala de uma coisa impressionante, tá? Eu faço um apelo à Polícia Militar, agora vejam o apelo, viu? Um apelo à Polícia Militar para a adoção de providências urgentes para reforçar o policiamento ostensivo e as ações de segurança pública na Praça Jenner de Souza,
Detalhe, sabe onde é que fica essa praça? Do lado do quartel da PM. Eita, Recife, velho. Pois é, mas as pessoas estão relatando assaltos e insegurança, inclusive, concentração de pessoas em situação de rua, menores, prostituição infantil, consumo de drogas, assaltos e ameaças. E isso se estende à Praça do Derby. E aí nós estamos falando de Recife. E quando a gente fala de Recife, a gente tem que falar numa coisa que aconteceu agora há pouco aqui. Por várias vezes, travamos diálogos, porque eu acredito nisso, foram diálogos. Eu e a vereadora Cida Pedrosa aqui, por exemplo, diálogos com ideologias diferentes, com pensamentos, mas diálogos. E eu preciso falar que a segurança no Recife precisa de diálogo. Não é só dizer assim, a culpa é do Estado. Não. Se a Prefeitura do Recife realmente se preocupasse com a segurança do cidadão, e não com ego, com orgulho, era diálogo. Então é prefeito e governador aqui, ó, secretário de Defesa Social, secretário de Segurança Cidadã, aqui, como é que a gente faz? Porque o recifense está sofrendo com a insegurança. A Praça do Derby, inclusive, já é quase uma comunidade. Outro dia tiraram uma barraca lá, que era uma boca de fumo, inclusive, que tinha água encanada. É uma coisa assim, inacreditável um negócio desse. Não sei nem se tinha uma gambiarra do posto, capaz de ter também. E aí, esse diálogo é importante. Aqui, por exemplo, que é a casa do povo, que é a casa da gente falar. Então, um vem aqui, tem um discurso mais efusivo, eu também tenho um discurso efusivo, só que o objetivo tem que ser o melhor para o recifense, esse é o nosso trabalho. E eu estou falando disso sem fugir do assunto, tá, presidente? Só para dar um entendimento de que nós recebemos uma denúncia de uma praça ao lado do quartel do Derby, que está precisando de segurança. É absurdo. Mas também tem um problema social, que é a questão dos moradores de rua, usuários de droga, prostituição infantil e etc. E aí esse é o momento, ou já passou o momento, do prefeito do Recife mostrar que se preocupa com o recifense, não com o próprio ego ou com a eleição que vem o ano que vem. É ter capacidade de fazer o que vocês acabaram de ver aqui. Estou citando esse exemplo porque é o mais próximo. Reconhecer as qualidades do outro, ou se juntar com o outro para fazer o melhor, não é demérito, não. Pelo contrário, mostra, talvez, prefeito, uma grandeza que o senhor não tem ainda. Governadora também, os dois. Porque nesse quiquiqui dos dois, pensando em eleição, a gente está sem segurança. Presidente, eu vou passar agora para o penúltimo bloco, que é um bloco que soma os requerimentos. Só um segundo, viu? Porque é muita coisa. Foram 38 hoje. Aqui. Eu vou para o bloco 7738, 7743, 7746 e 7749. Nesse bloco, eu vou discutir aqui um requerimento que faz uma indicação ao secretário de Meio Ambiente para uma vistoria técnica e providências contra uma árvore de grande porte que está na rua Chã de Alegria, nas imediações da Unidade de Saúde da Família, que nunca saiu, Dr. Luiz Wilson,
Aquela da bomba do Demetério que o vice-prefeito foi lá e disse, acabou a obra! Só que isso foi em janeiro. Nós estamos em agosto, setembro. E até agora nada. Junto a ele, tem um requerimento, que é o 7739, que... Não, 39 não, perdão. Que é o 7743. Obrigado, presidente. Que fala da unidade de saúde, que eu vou falar também, que fica na mão do Demetério. Os vazamentos que a gente encontrou lá. Vai me ajudando aí, presidente, qual é o próximo? 7749 também a gente traz sobre Tem o 7746 primeiro, que fala do esgoto a céu aberto na rua Chão de Alegria, e o 7749, que eu falo também daquela unidade de saúde. Esse 7749, eu falo da atualização da placa. O que acontece? Vamos lá. A gente fez uma fiscalização naquela obra, daquela unidade de saúde da família da bomba do Demetério. E nós vimos várias coisas. Não tem teto, né? Não tem consultório, não tem porta, não tem nada. A obra não está pronta. Apesar do vice-prefeito da cidade, que inclusive ganhou uma página inteira do Jornal do Comércio. Parabéns aí ao pessoal que patrocina o Jornal do Comércio. E ele foi lá dizendo, a obra está quase acabada, pererê, parará, aquela coisa toda. Eita, passou um cachorrinho, vai falar uma brincadeira e tal. E eu estive lá agora em agosto, e a obra está a gosto de Deus. Foi aquela obra que eu disse que a esperança não era mais a última que morria, né? Porque estava lá uma esperança morta. A esperança morreu e a obra não acabou. Então, esses requerimentos são dois com relação a essa USF, para que se refaça o trabalho do teto, do telhado, na verdade, da USF, porque está vazando em todo canto. Está cheio de mofo, cheio de infiltração. E o outro é a placa, que a placa da USF está ainda como se a obra fosse entregue em abril. Vejam mesmo, viu? Obra, prazo de entrega, abril. Nós estamos em setembro. Sem falar que lá está 1 milhão e pouco de custo e já vai em 2 milhões e cacetada, 2 milhões e 400. Só que os outros requerimentos são para frente daquela USF. Em frente a uma casa tem uma árvore que está caindo e tem esgoto a céu aberto. Então, são requerimentos que a gente faz para atender o pessoal da bomba do Demetério. E para finalizar, presidente, e agora sim, a gente vai falar só um pouco mais, porque são requerimentos muitos, mas todos sobre o polêmico caso da escola Anita Paz Barreto. Então, vamos lá, do 7891 ao 7901. Presidente, e todos que nos acompanham, a novela da escola Anita Paz Barreto já dura meses. Eu já fui 2 vezes lá, nas 2 vezes vi irregularidades, e eu vou ter que ir uma 3ª vez lá. E nós estamos falando de uma escola que atende crianças com TEA, com TDAH, crianças pequenas, que tem professores maravilhosos. Eu nunca vi uma comunidade inteira só ter elogio para uma equipe de servidores. É impressionante. Mas eles não são tratados com respeito. Aliás, depois de oferecer 1% de aumento para eles, eu não imagino como é que o prefeito vai ter respeito por eles, não. Nunca precisou de uma escola pública, né? Não sabe o que é isso. Vamos lá, o 7891, eu dirijo um apelo à Polícia Militar de Pernambuco para que se reforce o entorno da escola Anita Paz Barreto. Mas eu faço um adendo. Por que não tem uma patrulha escolar da Guarda Municipal do Recife? Quer dizer, perdão, da Polícia Municipal do Recife. Se for para o papel, tem. Tem. Só que eles não são tratados assim. O 7892, eu faço a indicação à Secretaria de Segurança Cidadã para a mesma coisa. O 7893, eu faço a indicação à Secretaria de Infraestrutura do Recife, que o secretário é o vice-prefeito, que está numa página inteira do Jornal do Comércio, para que seja providenciada a instalação de uma placa informativa oficial, indicando que o terreno da Escola Municipal Anita Paz Barreto pertence à Prefeitura do Recife. É um terreno que está lá servindo de boca de fumo.
Não existe tapume nem indicação de que o terreno pertence à prefeitura. Ou seja, era para ser um terreno guardado pela prefeitura. Com quem? Com a polícia municipal. O 7894, eu dirijo uma indicação à Secretaria de Infraestrutura do Recife, ao senhor Vitor Marques, que saiu bonito na foto do Jornal do Comércio, para que ele adote providências quanto à instalação também dos tapumes, como eu falei agora. Você tem um terreno que foi comprado com o dinheiro do povo, com o seu dinheiro, que está largado lá. E eu fui lá, gente, parecia que eu estava fazendo uma reportagem policial. Goia de maconha por tudo que é canto, cachimbo de crack, preservativo, ou tinha tudo que você pode imaginar ali. E o acesso de qualquer pessoa. No 7895, eu faço uma indicação em LUB para adotar providências contra a regularização da coleta de lixo. E aí a imagem é impressionante. Sem brincadeira, assim, deve ter ali uma caçamba inteira de lixo naquela esquina. É impressionante. E aí eu reforço. Quem joga o lixo é o morador. Mas ele vai botar onde se ele não tem uma caçamba para colocar o lixo? Então eu faço um requerimento aqui também, que é o 7896. Quer dizer, o 7896 não, é o 78... Enfim, um deles aqui, que eu não vou perder tempo com isso, é para que seja colocado uma caçamba, tá? Eu peço também com relação a isso, para que se instale um banheiro químico para ajudar os trabalhadores que estão fazendo a reforma lá da escola Anitta Paz Barreto. Vejam só, até nisso é preciso a gente olhar, né? Porque o trabalhador, ele é gente. O cara que está na obra lá, ele é gente. Os caras não têm um banheiro para ir, minha gente. Isso é uma prefeitura que pode dizer que pensa nas pessoas. Cheguei lá para ver onde vai ser a escola, tal, não sei o que, o terreno. Não tem um banheiro para as pessoas usarem, pô. Né? Básico. Então a gente faz esse pedido também. A gente faz também uma indicação ao senhor Vitor Marques lá, para substituir as caixas de energia elétrica da escola Anitta Paz Barreto, onde funciona hoje a escola. As caixas estão enferrujadas, com buracos. Crianças podem ter acesso aos fios dentro. Então é questão de segurança. E tem que trocar as caixas. A gente já fez esse pedido aqui. E aí, tem uma outra coisa que é muito cara para mim. Acessibilidade. A escola até hoje não tem acessibilidade, não tem uma rampa. Uma rampa para uma pessoa que anda de cadeira de rodas, entrar na escola e sair. Não tem. É só batente. Outra coisa, a escola, outro requerimento que eu faço aqui é que a escola, os banheiros que eu denunciei da outra vez, nada foi feito. Só tem um banheiro na escola. Para todo mundo, viu? Professor, professora, menino, menina, todo mundo. Porque o outro está entupido. É literalmente o valor que a prefeitura dá às crianças e aos profissionais da educação. E aí eu vou parar no 7901 pelo seguinte, presidente. É absurdo o que eu vi lá. Quando eu fui lá a segunda vez, o senhor que tem filhos, tem neto, criança é buliçosa, né? Tem criança que o pessoal do interior chama de menino bulindo. Né? O menino entra nos cantos, vai catucando, metendo o dedo do botão, aquela coisa todinha. E aí eu entrei na escola Anitta Paz Barreto, que está tendo a obra lá de reforma, depois que a gente fez a fiscalização, tudo. Só que eu olhei para o lado, aí tem assim, o canteiro de obra dentro. Vejam mesmo, viu? Martelo, serra, espátula de pintor, escopo, aquele negócio de escopo, sei lá qual é o nome daquele negócio, para furar a parede, furadeira. Não, mas não era lá assim, em cima de um negócio, não. Sabe aquele balde de tinta, que o pessoal, os pedreiros botam as coisas dentro? Assim, no chão, no chãozinho. E o pior, veneno. Veneno para rato. Veneno. Deixa eu escutar o seu à parte, vereador Gilson Machado Filho. Só para complementar, vereador Eduardo Moura, em uma fiscalização que eu fiz aqui ao lado, na Escola Municipal dos Coelhos, os materiais de obra também eram expostos para a criança passar do lado e apresenta um risco gigante. E o pior, a Escola Municipal dos Coelhos tem um alto índice de crianças pequenas.
E o material de obra ele tem que ser guardado e preservado porque apresenta sério risco à saúde de qualquer um que tem acesso àquele tipo de material. Você vê, os pedreiros têm que usar EPI. Imagina uma criança que está fardadinha ali para a escola toda bonitinha. Como é que vai ter acesso a um material de alto risco como esse? Então é surreal a gente estar discutindo isso aqui. Eu tenho 27 anos de idade, mas parece que eu sei mais de gestão de obra do que o prefeito do Recife, que é engenheiro. Pelo amor de Deus, isso é básico. Isso é básico. Se você tem uma obra, você tem que ter um espaço de guardar as coisas da obra. Ainda mais numa escola municipal com criança, Eduardo Moura. Então é um prefeito que não... me desculpe. Faltou aula de administração pública, faltou aula de administração de obra, faltou aula de engenharia. A realidade que a gente vê é essa. Porque é um absurdo a gente ter uma obra numa escola que não tem um lugar para guardar o material da obra. Então, fica aqui minha parte dizer que na sua obra teve, na que eu fui fiscalizar também teve, e parece que é de praxe, né? Toda a obra do Recife é descaso. Acato o seu à parte e veja bem, tem uma diferença grande entre o senhor e João Campos. O pai do senhor e a mãe do senhor colocaram o senhor para trabalhar, viu? O senhor teve que ralar um pouquinho, viu, naquele negócio dos cocos lá. Eu sei disso. Isso cria responsabilidade, isso cria senso de pertencimento. O prefeito não tem senso de pertencimento com o Recife, ele nunca andou pelo centro do Recife, ele não sabe o que é aquilo. Mas vamos lá. Essa obra, aí tem uma coisa pior do que o veneno. Tinha uma... chama de ferro de solda, eu acho, né? Acho que é ferro de solda, negócio. Ligado na tomada, papai. Com criança passando assim, ó. Tudo isso tem imagem. E uma professora, justamente a que lida com crianças com TEA, o pessoal botou um barrote de madeira lá para fazer uma sustentação de alguma coisa. A professora abriu a porta, o barrote de madeira caiu na cabeça dela. Se fosse numa criança, poderia ter matado essa criança. Então, esses últimos requerimentos meus, todos foram direcionados para a educação, para a escola Anita Paz Barreto, que é um reflexo do que a gente vive aqui no Recife. Eu só vou terminar, presidente, com um pequeno, eu não vou dizer parecer, que parece que eu sou alguém para falar parecer, mas uma constatação. Eu queria elogiar essa sessão de hoje da plenária. Foi uma sessão sem confusão. E percebam a diferença, não houve discussão ideológica hoje, houve discussão do Recife. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer sempre. Hoje a gente foi aqui parlamentar do Recife. Eu estou muito orgulhoso de estar nessa casa com os senhores aqui hoje. Obrigado, presidente.